Isso aí, apito inicial dado, excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, hoje para falar quase que única e exclusivamente de Copa do Mundo. Hoje vamos mostrar para você de novo todos os grupos e as primeiras rodadas de cada grupo. Hoje tem muita, mas muita análise de Copa do Mundo aqui neste programa. Mas claro, não é única exclusivamente, eu disse quase única exclusivamente, porque tivemos GP do Canadá neste final de semana. Daniel Ricciardo, depois eu vou me desculpar com o Galvão durante o programa, levou a melhor, olha, deu um show de pilotagem ali no final, conseguiu a primeira posição. E o acidente do Massa, você acha que foi culpa de quem? Foi do Massa ou foi do Sérgio Pérez? Eu tenho opinião formada, Paulo Arnaldo também tem, e a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho, vai falar tudo isso. Hoje então o Esporte na Rede imperdível, recheado de atrações e de convidadas belíssimas, que hoje melhoram o visual do Esporte na Rede. Então você fique com a gente, não perca e participe, porque hoje, programinha excelente para você. E tem quiz da Copa, eu quero ver o que esses comentaristas estão manjando de Copa do Mundo aqui, já já. Então fica com a gente, participe e vamos falar com ela, nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Quase que eu não chego, mas graças a Deus estou aqui com vocês. Boa noite para você aí de casa. Boa noite, Paulo Arnaldo. Boa noite, Mário. Cadê o Mário? O Mário está aqui hoje, presente. Boa noite para a nossa plateia linda que está aqui. E claro, as nossas convidadas que o Leandro vai apresentar para vocês, que, claro, lindas, maravilhosas e competentes. Então, mande a sua pergunta, o seu comentário aqui para a UpTV, para o Esporte na Rede, tá? Pelo site da UpTV você manda a sua pergunta, o seu comentário. E também, se você está assistindo a reprise desse programa, temos o e-mail, tá? Nosso e-mail é o pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com, como está aí na sua tela. Você também participa fora do ar por este e-mail, tá? Se você está assistindo o programa e também está aí navegando pela internet no Facebook, estamos aqui também em tempo real pelo Facebook conversando com você e também recebendo as suas perguntas e os seus comentários. A pergunta da noite para você de casa é a seguinte, tá? Que seleção é a grande favorita, então, para ganhar a Copa do Mundo de 2014? Igual está aí na sua tela, que seleção é a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo em 2014. O que vocês acham? Eu acho que dá Brasil, vou ser otimista, né? Vamos torcer aí pelo Brasil, ganhar o Hexa. E você aí de casa, o que você acha? Mande a resposta também aqui pelo site da UpTV ou pelo Facebook em tempo real. Estou aqui esperando a sua participação. Isso aí, fique com a gente. Portanto, o programa hoje, como eu disse, recheado de atrações. Começando aqui pelos nossos comentaristas. Paulo Arnaldo Lima, Velocidade da Bola. Boa noite, Pé. Olá, Leandro Martins. Boa noite, boa tarde, bom dia ou boa madrugada também, quem estiver assistindo na madrugada. Luciane, tudo bem? Tudo bem você, internauta? Estamos aí realmente numa semana especial. Hoje, falar assim, entrar numa semana como essa, né, 2 dias da Copa do Mundo, para nós que comentamos, para nós que somos apaixonados por futebol, é sempre um momento gratificante. Estou muito feliz por hoje estar aqui e me sinto um privilegiado por, há 2 dias da Copa, poder falar sobre Copa do Mundo. Por isso, esse é o estímulo que nós temos de estar aqui hoje, esperar 4 anos para estar aqui falando do melhor do futebol, né? E meu destaque inicial hoje é para falar de Roland Garros no último final de semana, que nós tivemos aí mais uma grande partida entre Novak Djokovic e Rafael Nadal. E, para variar, foi um grande duelo, um grande jogo, mais de 3 horas de partida. O Rafael Nadal e o Novak Djokovic fizeram um primeiro set bem equilibrado, mas a partir do final do segundo set, o Rafael Nadal começou a prevalecer o seu jogo. Ele que acredita muito naqueles lances, naquelas bolas quase impossíveis de alcançar, mas ele consegue com muita proeza e muita competência e habilidade, e o Novak Djokovic não conseguiu superá-lo. Foi o 9º título de Roland Garros, é um monstro, Rafael Nadal. E também uma grande decisão no feminino entre Maria Sharapova e também a Simona Halep. Muito bem, com a gente também nesta noite, o equilíbrio da bola, Mário Cardoso. Boa noite, Mário. Hoje você está presente, né? Ninguém precisa perguntar onde é que está você, não, né? Boa noite, Leandro. Muito feliz, como sempre, participar do programa. A gente faz um rodízio. A cada 2 programas a gente fica em casa só assistindo para poder ver onde é que a gente pode melhorar. Vários destaques. Eu sabe que eu não consigo escolher um só. Então, eu queria primeiro destaque em relação às nossas convidadas aqui, que são muito importantes. A gente não antecipa o nome porque a gente quer manter surpresa, mas é um prazer estar aqui dividindo o programa com vocês. Segundo destaque, queria mandar um abraço a toda a família do Fernandão, né? Que é um jogador do Internacional, que fez história no Internacional de Porto Alegre, muito querido por todos, né? Que moveu paixões por onde jogou.
e que recebe todas as justas homenagens da torcida do Internacional e também da torcida do Grêmio, que hasteou sua bandeira meio pau no Estádio Olímpico e, em retribuição, o Beira-Rio colocou luzes azuis no seu estádio. Então, eu queria destacar isso, porque eu acho importante, porque a gente precisa lidar com o futebol e com essa paixão de uma outra forma. Num momento tão triste, as duas diretorias estão dando um exemplo. E, claro, não podia deixar de ser destaque esportivo mais importante, como o PA precisamente pontuou antes de falar do tênis, muito bem escolhido o destaque do PA, é a Copa do Mundo. Faltam 2 dias para começar a Copa do Mundo. O jogo de abertura é na Arena Corinthians, tem Brasil e Croácia. Para todo torcedor brasileiro, como eu, que desde pequeno se apaixonou por futebol e sonhou em ver uma Copa do Mundo aqui, chegou a hora. Muito bem, então fique com a gente nesta noite. Vamos agora, antes de apresentar as convidadas, chamar o Quiz da Copa, que eu já quero colocar aqui a pergunta, para vocês já poderem estudar para responder. Coloca aí, Guilherme, o Quiz da Copa para a gente. Olha lá. A Copa de 1994, portanto, 20 anos atrás, caramba, tá ficando velho, hein? 20 anos atrás, teve 2 artilheiros. Eles atuavam por quais seleções? Alternativa, não é difícil, hein? Alternativa A, Brasil e Bulgária. Alternativa B, Brasil e Rússia. Alternativa C, Rússia e Romênia. E alternativa D, Bulgária e Rússia. Vocês querem responder já ou quer esperar até o final do programa? A resposta oficial no final do programa. Quer arriscar? Vai, Marião, manda. Você que estava tão na Manda. vontade. Bulgária e Rússia. Bulgária e Rússia. Pra você, que alternativa deu? D, letra D. Paulo Arnaldo? Bulgária e Rússia. Foi com o relator? Bulgária e Rússia, a gente vai responder no final do programa então. Bom, com a gente nesta noite eu quero apresentar 2 beldades aqui que vão melhorar o visual do esporte na rede com certeza. Começando por uma pessoa sensacional, porque antes da gente ser bom profissional, a gente tem que ser uma pessoa boa, né? E a Regiane Ritter é uma dessas pessoas, além de ser uma profissional maravilhosa, além de ser, como eu sempre chamo, além da viva da mídia brasileira, porque ela já fez de tudo, não é só jornalista, e cobriu o Copa do Mundo também, é sobre isso que a gente vai conversar com ela aqui, mas além de tudo é uma pessoa muito bacana, uma pessoa ímpar. Regiane Ritter, boa noite, muito obrigado por voltar a este programa. Boa noite, Leandro. É claro que o obrigada tem que partir de mim por mais esse convite. Oi, Luciane. Um beijo grande, Paulo, Mário. O Mário não estava quando eu vim, né, da outra vez. Ele é uma figura que aparece só de vez em quando, né? Ele está estreando esse ano. Aqui. É uma alegria muito grande estar aqui, falar de Copa do Mundo, falar de Fórmula 1. Você perguntou sobre o Massa, eu posso responder, não? Claro. A culpa não foi dele, mas toda vez que ele tiver uma chance de ganhar, ele vai bater. Alguém vai bater nele. Porque dizem que um grande time começa com um grande goleiro começa com uma grande sorte. Eu acho que isso deveria se aplicar a todos os esportistas do mundo. E ele me parece que cada vez mais ele é a sombra do Rubinho Barrichello. Ele fica cada vez mais parecido com o Rubinho Barrichello. 20 anos na Fórmula 1 sem ser campeão nenhuma única vez. Parabéns ao Rubinho, que ficou para lá de milionário com a Fórmula 1, e se ele se satisfaz com isso, nós também estaremos satisfeitos. Depois de Senna, eu acho que o brasileiro não devia mais correr a Fórmula 1. É bem complicado. É um peso que todos os brasileiros carregam, mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Com a gente também da Rádio Gazeta, vindo hoje aqui a reboque da Regiane Ritter, porque a gente convidou, porque merece também. A Regiane Ritter te indicou, viu, Renata? Renata Câmara, boa noite, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Ainda mais do lado aqui da Regiane. Eu estou duplamente feliz hoje pelo fato da Renata estar aqui. Eu ia dizer, né, de cara, mas como eu me prolongo muito, eu adoro falar muito, né? E eu vivo disso. Eu ia dizer duplamente feliz, porque a Renatinha veio com a gente, a Renatinha ainda vai dar muito o que falar. Renata, eu falei aqui fora do ar, antes de começar o programa, que eu tenho 3 perguntas para fazer só nesse programa. 3. Que os comentaristas vão fazer, o internauta vai participar, o tempo some, já são quase 10 minutos de programa, daqui a pouco acabou. Infelizmente é assim, paciência. Tem programa depois, a gente tem que entregar, enfim. Esse programa tinha que ter umas 2 horas. Merecia e renderia fácil, mas eu tenho 3 perguntas. A primeira é para você. A Regiane, quando te indicou para vir aqui como convidado do Esporte na Rede, disse que você estava fazendo pílulas sobre o centenário do Palmeiras, certo? Então eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho. Exatamente, Leandro. É um ano especial de 2014, né, para todos os palmeirenses. Na verdade, é um presente do Disparada no Esporte, da Rádio Gazeta, para a torcida palmeirense, para quem gosta de futebol. Eu estou contando a história do Palmeiras, desde o comecinho da sua fundação, com a colaboração de 3 historiadores que já trabalharam no Palmeiras, que é o Fernando Galupo, o José Ezequiel e também o Henrique Campineto. Então, são 3 pessoas que estão me ajudando muito, né, fora toda a nossa produção lá na Rádio Gazeta. A gente conta a história
vai pro ar toda terça-feira, durante o Disparada no Esporte, ao 12h20. Dia do Esporte na Rede também, coincidentemente. Tá vendo só? E depois também, a gente já está no 17º capítulo, mas quem perdeu o primeiro, o segundo, tem lá no site da Gazeta, que é o www.gazetam.com, que dá para recuperar, escutar toda a história, e acaba, lógico, no dia 26 de agosto, que é a grande comemoração do Palmeiras. Vão ser quantos capítulos no total, hein? Olha, a gente está tentando fazer em mais ou menos uns 26 capítulos. Muito bacana. Data de fundação do Palmeiras, inclusive. Hoje falou sobre o Ramon de Carranza e a vitória sobre o 15 de Piracicaba em 76. Olha só! Vocês estão achando o quê? Você acha que ninguém escuta? Escuta. Esse é o Mário. Me falaram que tinha alguém ouvindo, era você, então. Detectaram um ouvinte lá, era o Mário. Brincadeira. Essas aqui são líderes de audiência. Regiane, pra você, eu queria que você contasse pra gente, nesse começo de programa, como foi cobrir a Copa de 94, já que você tem essa experiência de Copa do Mundo. Foi mais ou menos assim, parecia um sonho, né? Não dava muito tempo de sonhar, porque a gente trabalhava 200 horas por dia. Era uma coisa assim, até o meu superintendente, o Sérgio Felipe dos Santos, falou, é verdade que uma vez você disse, num testemunho na Justiça do Trabalho, que vocês passaram fome nos Estados Unidos? Falei, é verdade. Com muito dinheiro no bolso, que a fundação pagava, né? Nós passávamos fome porque não dava tempo de comer. Então, foi maravilhoso, porque eu comecei a história em 93, nas eliminatórias, fiquei 84 dias respirando seleção brasileira. Era dia, noite, madrugada, não tinha, sabe, você não tinha tempo, não tinha família, não tinha nada. Até uma jornalista que está se formando me perguntou se dá para conciliar uma vida familiar, marido, filhos, com a vida de jornalista esportiva. Eu falei, bom, se eu te contar que em 93 eu fiquei 84 dias com a seleção brasileira sem voltar em São Paulo. Granja Comari em Teresópolis, Venezuela, Bolívia, Equador, Uruguai, depois os Jogos no Brasil. E em 94, no complemento, na Copa mesmo, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos, você decide se dá para ter vida familiar. Dá para ter vida familiar com pai e mãe, que entendem, com marido e filhos não dá. É absolutamente impossível. Foi emocionante. Ali eu descobri que cobrir Copa do Mundo é uma guerra. É uma guerra. Todas as pessoas que trocam ideias com você não te conhecem. E você imediatamente assume o mesmo papel. Você não conhece ninguém, porque aí ninguém passa nada, ninguém troca nada, ninguém dá uma vírgula para você. É uma guerra absoluta. Os policiais norte-americanos, todos, eu não sei, eu acho que é padrão, né? Todos têm um mínimo de 1,90 m e 70 de tórax, né? O ombro é desse tamanho. É uma coisa assim, e você não passa por eles. Eu digo, como eu sou pequenininha, posso passar por baixo, né? E a gente arriscava, a gente batalhava, né, Gepeto? Aliás, eu falei, boa noite, estava morrendo de saudade de você, Gepeto. Gepeto é uma figura extraordinária, né? E a gente encarava os policiais norte-americanos para furar aquela barreira, porque lá é tudo diferente. Em Copa do Mundo, aqui deve ser a mesma coisa, é tudo diferente. E eu sou da época, e você sabe disso, quando eu fui para a Copa, que a gente ficava no gramado, a gente entrevistava antes do jogo, no intervalo, depois do jogo, quem a gente quisesse. Não tinha nada de internet para facilitar a vida, para caçar informação. E não tinha esse inferno das coletivas, né? Que eles escolhem quem vai falar e você só pode fazer de 1 a 2 perguntas. Coisa pasteurizada, né? Nós fazíamos especiais. Eu fiz um especial de 1h15 com Parreira. Todos os jornalistas da Granja Comari queriam que eu morresse naquele dia, porque nós fechamos as portas de vidro. Naquela época era totalmente diferente de hoje, mas foi uma emoção só. Foram 84 dias nas eliminatórias e 55 dias na Copa, em que a gente só viveu a emoção do futebol. E ganhar um título depois de 24 anos, mesmo sendo nos pênaltis, não é fácil, né? E você vê que a emoção fica para todos, né? A Regiane já era experiente, mas mesmo assim emociona qualquer um que vai cobrir Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, antes de vocês perguntarem, eu já vou colocar os jogos e a rodada, porque a gente fala sobre isso até o final do primeiro bloco. Vamos colocar então aí, Guilherme, só pra gente relembrar, grupos e a rodada. Então, ó, grupo A, Brasil, Croácia, México e Camarões. A rodada é a seguinte, ó. Daqui 2 dias, pode passar aí para a próxima telinha, daqui 2 dias, na próxima quinta-feira. Tá aí, ó. Tem Brasil e Croácia no Itaquerão, ou na Arena Corinthians, se você preferir, 5 da tarde. E a 1 da tarde da sexta-feira, dia 13, tem... Sexta 13, hein? Que perigo. México e Camarões na Arena das Dunas, em Natal. Vamos lá pro grupo B. Próxima telinha. Classificam o Brasil e México. Ó, já tá mandando bolão já. Espanha, Holanda, Chile e Áustria.
E Austrália, desculpa, e Austrália. E aí a rodada, pode mandar a próxima telinha aí pra gente ver a rodada, vai aparecer pra você. Ainda no dia 13, na sexta 13, perigo, repito. 4 da tarde tem Espanha e Holanda na Fonte Nova. E 7 da noite tem Chile e Austrália na Arena Pantanal. Significa que a Austrália vai vencer o Chile. É vamos lá para o próximo grupo. Não sei, né? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. Próximo grupo, vai aparecer aí na sua tela. Vamos lá. Grupo C, grupo de Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. E a rodada joga já na sequência. Pode mandar bala aí, Guilherme. Tá aí, ó. Já é no sábado, no dia 14, 1 da tarde tem Colômbia e Grécia no Mineirão. E às 7 da noite tem Costa do Marfim e Japão, na Arena Pernambuco. Tá faltando Mojimirim aí nesse grupo. É 7, não é 10 horas não, tá 10 horas lá, mas vergonha, né? é 7. Aí no grupo D tem Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália, o chamado grupo da morte. Vamos ver a rodada então. Mas um deles não podia estar no grupinho anterior? É verdade. A rodada tá assim, ó, é Uruguai e Costa Rica no Castelão às 4 da tarde e às 10, ali não é 7 não, é 10, tá? É Inglaterra e Itália na Arena Amazônia. Vamos pro grupo E. Grupo E. Tem Suíça, Equador, França e Honduras. E aí os jogos já são no dia 15, no domingo. Vamos lá. Tá aí, ó. Suíça e Equador jogam às 1 da tarde no Mané Garrincha e às 4 jogam França e Honduras no Beira-Rio. Vamos lá para a próxima. Grupo F, grupo de Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. Que a gente analisou aqui como é equilibrado até. Isso aí. Vamos lá, vamos para a rodada então. A rodada é Argentina e Bósnia no Maracanã, ainda no domingo, 7 da noite. E às 4 da tarde da segunda-feira, 16, tem Irã e Nigéria na Arena da Baixada. Vamos lá para o grupo G. Tá aí, ó, grupo de Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. E a rodada, Alemanha e Portugal na Fonte Nova, 1 da tarde do domingo, dia 16. E Gana enfrenta os Estados Unidos na Arena das Dunas, também no domingo, às 7 da noite. Para fecharmos a Copa do Mundo, grupo H, com Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. E a rodada, essa que vai aparecer aí na sua tela, já na terça-feira, dia de esporte na rede. Grupo H tem Bélgica e Argélia no Mineirão, 1 da tarde. E às 7 da noite tem Rússia e Coreia do Sul na Arena Pantanal. Copa do Mundo em jogo, senhores. Agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Perguntar para a Regiane, comentar a Copa do Mundo. Vamos tocar até o final do primeiro bloco agora nesse Você bate-papo. acha Espanha, Holanda ou Itália e Inglaterra? Os dois grandes, o maior jogo aí da primeira rodada. Difícil a gente pontuar um desses dois como o maior jogo. Claro que são esses dois mesmo, né? Eu acho que Espanha e Holanda tem tudo para ser um jogo mais interessante da gente assistir. É a reedição da final da Copa do Mundo passada, né? E o jogo vai ser em Natal, é isso? Enquanto isso, a Inglaterra e a Itália vão jogar debaixo daquele calor dentro do forno lá de Manaus. Não é que eu não quero que tenha Copa em Manaus, mas as seleções vão sair muito desgastadas. Bahia, tá? Ali na Fonte Nova, isso. né? A Inglaterra e a Itália vão se preservar muito. A tendência de ser 0-0 esse jogo é muito grande. Também acho, viu? Porque o Espanha calor... e Holanda? Inglaterra e Itália. Não, Inglaterra e Itália, porque vai ser um sufoco tremendo, né? Se o Immobile estivesse mexendo, eu pois acho que não vai ser 0-0. Pois é. Sensacional. E, bom, a expectativa também para quinta-feira, né? Acho que eu considero o jogo mais difícil do Brasil, esse da estreia contra a Croácia. Eu não vi Camarões assim, uma seleção que vai complicar tanto o jogo para o Brasil, e também menos o México pelo que tem feito aí, principalmente nesses dias aí antes da Copa. Eu não acho que também vai ser um grande problema para a seleção brasileira, mesmo o México historicamente é uma seleção que pode complicar, mas eu acho que está muito enfraquecida. Vai ser uma surpresa se acontecer um contrário. 1-0 com dificuldades. Acho que não, acho que o com Brasil... requintes de dificuldade. Que, assim, contra a Croácia, já querendo até arriscar um palpite aqui de resultado, eu acho que vai ser um placar bem apertado. O Brasil pode sofrer sim um gol e eu aposto num placar assim 2-1, algo assim para o Brasil, mas vai ser um jogo duro. É aquela coisa, vai ser a tônica da primeira fase. Vai ser difícil para o Brasil abrir o placar, porque as equipes vão vir fechadas, principalmente na Copa toda, eu acho. Mas especialmente para essas 3 seleções da primeira fase vai ser assim. Porque se você pega, vamos supor, pega a Holanda ou a Espanha nas oitavas, vai ser um jogo mais aberto, mais franco, ou o Chile, que seja. Mas acho que o Chile não. Eu não acredito no Chile. Eu também não acredito. Mas nessa primeira fase, a dificuldade do Brasil vai ser abrir o placar. Depois que abrir o placar, acho que tem uma tendência ao Brasil se dar melhor com 1-0, com vantagem no marcador. Vou dar um pitaquinho do grupo do Brasil, que depois eu vou fazer uma pergunta para a Regiane, ela vai falar, claro, do grupo do Brasil e da Espanha. A pergunta é sobre a Espanha e Holanda.
Eu acho que o Brasil realmente, o adversário mais difícil é a Croácia. A Croácia está toda desfalcada, tem a suspensão do Mandzukic, não joga, não é isso? Já está com 5 desfalques. Tem 5 desfalques, a Croácia deve se ressentir. E assim, se tentar engrossar o jogo para o Brasil, talvez acabe se desgastando demais, porque o jogo chave para a Croácia é o segundo, que é contra Camarões, que também é em Manaus. Né? Camarões vai se ressentir muito menos jogar em Manaus do que a Croácia. Então, se a Croácia se esforçar demais para tentar encarar o Brasil, eu acho que não vai ser suficiente, acho que o Brasil deve ganhar, acho que deve fazer 1-0 no primeiro tempo e ganhar com o segundo gol no finalzinho do segundo, para mim é 2-0 para o Brasil. E México e Camarões é um jogo que meio imprevisível, assim, o México está com o Titiarito no banco, vai jogar com aquele brasileiro do Santos, né? O Giovanni dos Santos. O titular, sendo que o Titiarito, na minha opinião, é mais jogador, mas é a fase, é a questão de confiança do técnico, o jogador mais cumpridor de tarefas, enfim, é um jogo decisivo também, México e Camarões. Vi reportagens sobre isso, né? Eu acho que o grupo do Brasil vai ter uma zebraça, assim... Qual será a sua zebraça? Para mim, o Camarões vai passar nesse grupo. Mas circunstancialmente, assim... Eu acho que seja tão zebra se passar. Bom, mas sobre Espanha e Holanda, eu estava lendo uma declaração do Louis van Gaal, e reportagens de quem está acompanhando a Holanda lá no Rio de Janeiro. A Holanda treinou com uma linha de 5 jogadores defensivos, mais um meio bem fortalecido, e o Sneijder fazendo articulação com o Robben e o Van Persie, que a gente não sabe em que pé que o Van Persie vem. Para jogar fechada, explorando o contra-ataque em cima da Espanha, que não é diferente, a gente não esperava que fosse diferente. A Espanha e o Barcelona vem tendo muita dificuldade em conseguir fazer gols. O Del Bosque colocou o Diego Costa como centroavante nos 2 últimos amistosos. Eu vi contra o El Salvador sábado. Acho que mais para dar ritmo, para ver o que ele pode esperar do Diego Costa, do que vai colocar como titular. Acho que vai acabar jogando Vila. Então, você, como mais experiente nessa questão de futebol internacional, queria que você como é que você espera esse Holanda e Espanha? É um jogo decisivo? Se o Chile ganhar da Austrália, pressiona quem perder nesse jogo? Eu acho que pressiona e pressiona bastante. E tenho a impressão que dá a Espanha com relativa facilidade. Quando se espera que a Holanda venha, talvez até em busca da forra, da vingança, de ter feito a final e ter perdido a final, a gente olha para a cara da Espanha e vê só a chegada dela ao Brasil. Ela chegou no domingo à noite em Curitiba, é isso? 9 horas de viagem de Washington a Curitiba. Esperava-se que na segunda-feira houvesse folga para os jogadores, uma aclimatação, uma adaptação na segunda-feira. O técnico treinou, ele dirigiu um treino durante 3 horas. 1h30. Ele fez treino em campo reduzido, com 6 a 7 atletas de cada lado, e formou 3 grupos, os goleiros treinando separado. E depois, quando se esperava que ele já estivesse satisfeito, ele comandou um coletivo. A Espanha não veio para brincar. É a seleção mais cara do mundo, não é por acaso, não é à toa, que é a atual campeã. Eu acho que dá a Espanha com relativa facilidade. Eu acho que seja qual for o estratagema, a metodologia, a tática usada pelo Van Gaal, não vai dar certo. A Espanha veio para vencer a Copa do Mundo, não veio para fazer figuração. Ela veio para manter o título, ela vai defender o título. E a Holanda entra como vice-campeã, entra perdendo de 1-0. Isso é ponto pacífico, porque quem se atira numa Copa do Mundo, e a Holanda vai ter de se atirar, ela entra perdendo de 1-0. Então, eu tenho a impressão que a Espanha classifica com muita facilidade para as oitavas, vai deixar a Holanda para trás. O Chile, para mim, não tem chance, não tem vez. Vão se classificar Espanha e Holanda. Eu acho que com o pé nas costas. A Holanda, claro, em segundo. Chile é hiperzebra máxima, né? Brasil e Holanda, então, nas semifinais. Nas oitavas de final. Nas oitavas de final, acredito que sim. E eu acho que o Brasil passa em primeiro no grupo, não sem muita dificuldade. Eu estou tentando entender o que o Filipão está fazendo e eu não consegui até agora. Porque o Luiz Felipe Scolari disse o seguinte: nós somos campeões do mundo, acabou a Copa. Ele só não disse o acabou a Copa, ele deu a entender. Acabou a Copa. Não precisa jogar, então pega a taça e dá para ele. O Parreira secundou o Filipão e disse praticamente a mesma coisa. Criou-se um clima de já ganhou, parecidíssimo com o de 1950, só que com uma antecipação gigantesca. Porque o Brasil foi criar o clima do já ganhou
Antes da Antes da final. final. Só antes da final. Mudaram de concentração, os políticos entraram no meio, foi uma farra só, ninguém dormiu, jogador não dormiu, entrou ganhando, saiu perdendo, e ficou olhando o Uruguai levar. Depois de ganhar de 7-1 da Espanha e de 6-1 da Suécia. Exatamente. Então, o que acontece? O Brasil criou esse clima, esse ufanismo, essa coisa louca que fabrica o perdedor. A grande fábrica de perdedores é essa. Eu já ganhei, eu sou campeão do mundo. Acabou a Copa, antes de começar. De repente, o Filipão, depois do jogo contra o Panamá, antes do jogo contra o Panamá, perdão, disse: eu não admito treinar um time de frouxos. Quem é frouxo? O jogador dele. O time campeão do mundo. Então, espera um pouco, Filipão. Volta a fita e diz que já é campeão do mundo. Em seguida, ele falou que os primeiros 20 minutos foram de chorar contra o Panamá. Bom, passou 4-0, apagou aquela imagem ruim dos 20 minutos. Foi para o treinamento, berrou, gritou, se descabelou, puxou o cabelo de jogador, chamou o jogador disso, chamou o jogador Família daquilo. Scolari, né? Aí foi para o jogo contra a Sérvia, e a Sérvia, vamos só lembrar, que ela é da escola da Croácia. Com uma diferença, a Croácia é um pouco superior à Sérvia, apesar dos desfalques. É a mesmíssima escola. E o Brasil teve facilidade para fazer 1-0 no amistoso contra a Sérvia. No dia seguinte, ele marcou um treinamento, terminou o treinamento, ele disse, o repórter perguntou: gostou, Filipão? Não, não gostei. Do quê? De nada, de tudo. Tá tudo errado. Quem está errado? Sou eu? Não, é o Filipão. Isso que a seleção já devia estar preparada, né? Pelo Então, menos pronto, no mínimo pronta, né? Eu não sei qual é o jogo que ele está fazendo. Para mim, o Brasil é campeão do mundo. Ou é jogo de muito maluco, Em campo ou ou a nos gente tá bastidores. discutindo o sexo dos anjos. Em campo ou nos bastidores, para mim, o Brasil é campeão do mundo. Deixa eu só dar um pitaquinho sobre a seleção da Espanha. Eu assisti o amistoso contra o El Salvador e ficou claro esse foco da seleção espanhola. Você percebe a atitude dos jogadores, a serenidade do que está sendo jogado ali, o amistoso, e deu para ver que realmente a seleção espanhola, nesse amistoso lá nos Estados Unidos, estava procurando isso, esses ajustes, e uma seleção bem centrada. Até a questão da colocação do Diego Costa, todos esses movimentos ali da seleção espanhola foi bem nítido e que mostra, que prova que a Espanha vai vir mesmo para tentar o bicampeonato e vir com força. E não pense que a Espanha enfraqueceu. Eu já até mudei um pouco a minha visão que eu tinha da Espanha quando eu vi mas é o mínimo esse que se espera. amistoso. Quando eu vi, não, eu estava um pouco assim desconfiado da seleção espanhola até umas semanas atrás. Mas quando eu vi o amistoso e vi a intenção, a movimentação da seleção, eu mudei de opinião. É que é o mínimo que você espera de uma seleção do tamanho da Espanha, né? Já. Copa das Confederações veio para brincar. Nessa esteira, Aí saiu aqui, pegou mulher ali, etc. É aquilo que vocês já conhecem, né? Então saiu pra se divertir. Aí na final tava todo mundo mais pra lá do que pra cá, tomaram uma caixa do Brasil Nessa 3-0 e não esteira, viram nem pra passar o avião. posso fazer uma pergunta para a Renata, que Por se favor. estende ao Leandro e ao Mário e ao Paulo? Você acredita, Renata, que a convocação, a insistência, o prazo que o Vicente Del Bosque deu para a recuperação do Diego Costa é uma prova de que o Filipão errou? Olha, é muito polêmica essa história do Diego Costa com o Brasil. Eu já até sei a sua opinião, né? Mas eu não acho assim, o Felipão, naquela confusão, naquela pressão toda, convoca, não convoca. Eu acho que ele errou. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, e uma outra coisa, você falando do Felipão, ficou naquele clima de já ganhou. Eu, eu sou fã do Felipão, né? Desde os tempos de Grêmio e tal. Ela bate palma mesmo quando ele perde. Você é da turma do bigode, então. Você é da turma do bigode. Eu gosto bastante do Felipão. E eu tenho certeza, Regiane, que esse clima de já ganhou, eu acho que essas entrevistas que ele dá, tô bravo, tá tudo errado, isso é só um disfarce para acabar com esse clima de já ganhou. Ele fez muito isso no Palmeiras, ele fazia isso no Grêmio. Acho que quem acompanha um pouco, eu tenho certeza que ele não está blefando, não. Cortina de fumaça, o cara é inteligente. Deixa eu dar só um pitaquinho rápido antes do Filipão. Eu só queria ouvir da Renata, não sei como vocês estão fazendo a cobertura lá na Gazeta, Renata, mas dá para ter essa emoção da Copa pertinho aqui no Brasil, e acho que você também tem o sonho de cobrir uma fora também, né? Com certeza, né? A gente vai estar cobrindo ali pelos estúdios, só do amistoso, né, que eu pude cobrir pela Rádio Gazeta Brasil e Sérvia, a gente já viu ali que o negócio é diferente. A Regiane sempre falou, né, Regiane? É guerra.
E realmente, né, você vai para cobertura nos estádios aqui em São Paulo, né, se você não consegue chegar ali no jogador, o colega da frente pega o seu gravador, põe lá, Copa do Mundo, não tem nada disso. No amistoso, quem conseguiu chegar, conseguiu. Quem não conseguiu... Amistoso já é Copa, já. Exatamente. Você acha que o Filipão errou deixando o Diego Costa no caminho? Eu acho que Não, assim, o Diego Costa manifestou o interesse de jogar por uma outra seleção. Não, desculpa, Leandro. Ele ficou esperando a história tá tão convocação do esquisita. Felipão. O Felipão esquisita, convocou eu o Diego também Costa acho. para 2 amistosos, utilizou em 180 minutos de jogo, nos 2 amistosos, por 15 minutos o Diego Costa e botou de lado. Na próxima convocação, próximo amistoso, Diego Costa fora, e ele não disse o que ele dizia para os outros. Você está no meu grupo? Não vou te convocar, mas você está no meu grupo. Ele não disse. Aí o Diego viu que ia ficar fora da Copa. O Diego não tem mais 18 anos, né, meu amigo? Ele viu que ia ficar fora da Copa e disse sim para o Del Bosque, que vinha insistindo há muito tempo para ele jogar pela Espanha. E aí, quando o Vicente Del Bosque, quando ele disse sim, o Filipão caiu de pau, disse que ele era traidor, que ele era traíra, que a CBF tentou impedir a convocação dele pela Espanha, mas eles não iam convocar, porra. Você quer o quê? Você não quer o jogador e não quer que ele jogue pela Espanha, por quê? Porque ele é muito bom ou porque eles têm algum problema com o Diego Costa? Então, o que eu ia dizer era, ele escolheu uma outra seleção diante do que ele viu do Filipão. Era isso que eu ia... Não ia convocar o Diego. Era isso que eu ia dizer. Agora, o Filipão, se ele errou ou acertou em não convocar o jogador, acho que o técnico tem os preferidos dele, né? O que eu acho que ele não foi transparente com o jogador. Ele deveria ter sido transparente com o jogador. Agora, ele não é obrigado a levar o Diego Costa, óbvio, ele tem os preferidos. Mas seja transparente com podia quem ter liberado você para a Espanha. Isso. E que Seja só transparente com quem fortaleceu você o tá lado da mandando. Espanha, viu? Na minha opinião. É claro. Só fortaleceu o lado da Espanha. Era essa a opinião que eu queria. O Diego Costa estava brilhando no Atlético de Madrid e o Filipão poderia ter experimentado o Diego Costa como centroavante com mais propriedade. Visto que o centroavante que está lá como reserva é o Jô, né? E não é um jogador que a gente possa nutrir muita confiança para que ele vá decidir uma partida, né? Aí o Diego que teve o episódio do telefonema, tudo, enfim. Mas essa questão do Diego Costa, já falamos bastante sobre isso. Só queria estava falando do Filipão. O Filipão chamou a coletiva e convocou 18 jogadores. E disse que só ia convocar os outros jogadores que estavam no Brasil daqui a 30 dias. Ficou todo mundo esperando. Vai ser o A, vai ser o B, vai ser o J, vai ser o Y, pode ser o Allan Kardec, pode ser o quê? E ele chamou os mesmos 3. Os mesmos. Os mesmos. De sempre. Então o Filipão brinca, orquestra. Então o Filipão é malandro, macaco velho. Quantas histórias tem do Filipão conduzindo times com menos qualidade a títulos? E tudo pode ser cortina de fumaça, pode ser estratégia para a imprensa, pode ser marketing, mas eu ainda prefiro, no meio de tudo isso, a transparência e a verdade. Eu ainda prefiro, no meio de tudo isso, a transparência e a verdade. Assim como ele fez com o Henrique, que levou o Henrique, não levou o Miranda, e o Miranda ontem, numa entrevista na ESPN, esculhambou com a convocação da seleção Porque brasileira. afinal de contas o Miranda estava jogando Muito mais, que ninguém. ele joga mais E que ele sabe disso. reserva. Deixa eu chamar o site do Esporte na Rede, passe lá também pelo nosso site esportenarede.org, clique lá, assista nossas edições anteriores, compre os nossos produtos, veja lá o nosso blog, enfim, entre em contato com a gente. O programa Esporte na Rede é feito para você. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, porque já estamos com o primeiro bloco todo Já estourado. Portugal e Alemanha, Boa, Argentina e depois Bósnia. A gente continua, a gente vai fazer o momento motor, a gente fecha com Copa, mas ainda tem uma pergunta que eu falei que era para as duas, eu não fiz ainda, que na verdade é para levar uma reflexão, eu acho que de todos nós, mas é que eu quero ouvi-las até pelo tempo de estrada e pelo veículo um pouco maior que estão hoje do que a gente. A gente faz uma pequena pausa e volta daqui a pouquinho. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança.
Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Oi! Oi, Rita! Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Muito bem, Esporte na Rede está de volta. Se você não participou ainda, é hora de participar, não é, Luciane? Verdade. Se você ainda não participou, por favor, participe, como muitas pessoas aqui estão participando. Quero mandar um beijo especial pro Toninho do Busão, nosso velho conhecido, que já mandou mensagem, já mando aí um recado para você, Toninho. Que eu cheguei graças a ele, que ele fez ali uns cortes pelo caminho. Depois eu conto para vocês. E quero mandar um beijo especial também para Juliana, para Ana. E também eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, lá de casa, que ela estava torcendo para mim chegar no horário. E você, se você não participou, participe aqui pelo site da UpTV, mande a sua pergunta, o seu comentário, ou ao vivo pelo Facebook. Lembrando, você de casa está assistindo a reprise e também quer participar do programa, mande e-mail para o pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com. Lembrando, se você também quiser assistir o programa, também por este e-mail você manda aí o seu contato, que um dia você pode estar aqui com a gente. Falando nisso, hoje temos plateia. Verdade. Mostra Vamos lá, lá, já que você puxou o gancho, olha lá. Eu não sei o nome de todo mundo, eu vou pedir para falar, por favor. Estevão, dá um tchauzinho lá, Estevão, o pessoal te ver quem você é. Plateia bonita, né? Como? Juliana, tá ali com a gente também. Dá um tchauzinho lá, Juliana. Plateia de primeiro nível aqui, ó. Aí o Estevão, pode jogar pro lado lá, GP, pode. Aí a Juliana, dá um tchauzinho lá, Juliana. Lá, Juliana, que beleza. E o Josivaldo tá lá no cantinho também, ó, com a camisa da Internazionale de Milão. Veio aqui o Esporte na Rede, vê se você consegue. Aê, olha que beleza. Tá aí, plateia de Esporte na Rede, quem quiser, então vem pra cá, mande um e-mail aí pro endereço que a Luciane falou. Manda e-mail e vem um dia aí tirar foto com a gente, conhecer o programa, tá certo? E também temos a pergunta da noite, que é a seguinte pra você, que seleção é a grande favorita, então, para ganhar a Copa do Mundo de 2014? De qual seleção, então, é a favorita para ganhar a Copa do Mundo de 2014? Temos vários palpites aqui no estúdio, alguns contra, alguns a favor. Antes de você já, então, ler a participação do internauta, que eu sei que tem bastante, Sim. Quando o Regiane vem aqui, hoje acompanhado da Renata, mais ainda, bomba aqui o Esporte na Rede. Rapidinho, então, respondendo a enquete, Malhão. Brasil. Paulo Arnaldo? Alemanha. Regiane Ritter? O quê? Quem vai ser o campeão da Copa do Mundo? Brasil. Favorito? Brasil. Renata Câmara? Brasil. Luciane Brasil, Bruno? gente, Brasil vai ganhar. Olha lá, tá até na camiseta. Ó. Participação do internauta, Luciane. Vamos lá, as primeiras participações da noite. Temos aqui, claro, o Toninho do Busão, meu velho conhecido. Ele diz boa noite a todos. Hoje no programa só tem mulheres lindas e maravilhosas. Ele diz também que eu cheguei inteira. Ele disse que tá no busão dele, tá no busão com Deus. Aqui, um abraço pra ele. Ele diz o seguinte, chegou inteira, né, Renatinha fã? Te falei que tá no busão do Toninho, está no busão com Deus aqui. Então, um beijo pra você, Toninho, obrigada por tudo, pela força. Ele manda aqui beijos pra mim e pra você. Leandro, ele disse que você é um gatão. Se ele fosse mulher, ele te pegava. Ele tá dizendo... Peraí, para. Arrasando corações. Toma vergonha na cara, meu querido. Toma vergonha na cara, que é isso? Socorro! Manda aqui abraços a todos. Ele manda um beijo especial pra Flávia, pra Carolina, filhas dele. E um abraço pro Zelão, aí, amigo dele. Um beijo pro Toninho. Olha, Toninho, quem te viu, quem te vê, hein, meu filho. O Rick Colavito, também nosso velho amigo. Grande, Rick. Ele diz o seguinte, fala rapaziada e meninas. Prazer estar conseguindo ver esse super programa. Sobre a Copa, tô com receio do Júlio César no gol. Fora isso, tô confiante e preparem que o goleiro Romero será o rei dos frangos da Copa. Estive na Arena São Paulo, o clima lá ele diz que é bem bacana. Ele diz que vai pra frente, Brasil. Abraços do amigo Rick Colavito. Um grande beijo pra você, Rick, e obrigada pela audiência, tá? Manda mais. O Igor do Butantã.
Ele diz o seguinte: vocês acreditam que as manifestações em geral podem atrapalhar o decorrer dos jogos da Copa e causar algum grande dano neste evento? Aqui ele pergunta para nossas convidadas. O que vocês acham? Eu acho que com as Forças Armadas nas ruas, e o Rio de Janeiro e São Paulo já aceitaram, as manifestações não irão atrapalhar a realização da Copa do Mundo. Seria interessantíssimo, se terminada a Copa, a gente pudesse continuar usando as Forças Armadas para combater a criminalidade, a violência, a banalização do homicídio. Subiu para 56 mil por ano, era 40, 42 mil, se a gente pudesse usar sempre. Então, a velha resposta, né? Eu não sou contra a Copa. Muito pelo contrário, eu vivo do esporte, eu vivo do futebol. Não posso ser contra a Copa. Eu sou contra 3 estádios custarem 4 bilhões e 100 milhões de reais e você não ter 10 centavos para aplicar na saúde, na habitação, na educação e na filha da mãe da violência, da segurança. Nós estamos vivendo violência máxima, segurança zero. Graças a quem? Eu não vou dizer, você vai saber. Cada um tem a sua opinião, vou respeitar de cada um. Eu tenho os meus culpados. E esse ano, é bom lembrar, é ano de eleição, viu? Vamos pensar bem no que vai fazer. Renata. Olha, eu acho que as manifestações não vão atrapalhar, nem acho que vai ter tantas manifestações assim. Posso até estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que Copa do Mundo é diferente. Tinha uma ameaça na Copa das Confederações, não teve grandes problemas lá no Rio de Janeiro. Eu acho que não vai ter nenhum problema com as manifestações, não. Posso até me enganar, mas acho que não vai ter, não. Luciane, mais alguma? Temos aqui também a Ana de São Bernardo do Campo, um grande beijo para a Ana. Ela diz boa noite a todos. Eu acho que o Brasil não ganha essa Copa. Ela diz que aposta na Argentina e na Alemanha. Ela diz também que o programa é maravilhoso, diz que é fã. Muito obrigada a você aí de casa, um grande beijo. E ela quer saber das nossas convidadas, qual foi a cobertura esportiva que marcou a vida delas? Para mim foi a Copa do Mundo de 1994 com as eliminatórias em 93. Mas se pedir para eu escolher um jogo que eu tenha me emocionado muito, não vou dizer que foi Brasil e Itália na final da Copa. Vou dizer que foi São Paulo e Palmeiras, no Pacaembu, 1985, Campeonato Brasileiro, 4-4, quando o São Paulo deveria, pelo time que tinha, e o Palmeiras, pelo time que não tinha, deveria ter sido 5-0 para o São Paulo. Foi 4-4, um jogo espetacular. O gol mais bonito do ano foi o do Pita, que driblou meio Palmeiras, deixou meio Palmeiras sentado, deixou o Leão procurando a bola até hoje. A bola pro gol. Só não entrou com bola e tudo, porque ele é muito humilde, o Pita, né? Esse foi o jogo que marcou. Esse jogo teve um gol do Mendonça também pro Palmeiras. Jorge Mendonça? Mendonça. Não teve um gol do Ditinho também? Ditinho, isso. O quarto gol do Palmeiras. Você imagina um time que tem Ditinho e Ditinho Souza. Para um time Silas, Tinta, Miller, Careca e Sidney. Não, para um time que tinha Gilmar, Zé Teodoro, não, era o Zé Teodoro pela direita, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho pela esquerda, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, contra Ditinho e Ditinho Souza. Acho que não precisa falar mais nada, sensacional. Renato, e o seu jogo, sua cobertura marcante? Estou esperando ainda ter, assim, já fui para alguns jogos, acho que tenho certeza que o melhor está por vir, mas assim, logo quando, tem pouco tempo que eu estou trabalhando com o futebol, né, mas acho que um jogo que foi uma das primeiras vezes que eu fui para cobrir, foi a final da Libertadores entre Santos e Peñarol. É um jogo que fica na minha cabeça, o Neymar, foi tudo ali no Pacaembu, foi muito bacana e eu gostei muito, nunca tinha ido fazer um jogo de seleção, gostei bastante também nesse amistoso de Brasil e Sérvia, mas o melhor está por vir. Não tenha dúvida, você é jovem, está começando. Se Deus quiser. Com certeza. Antes aqui do seu momento motor, Paulo Arnaldo, deixa eu fazer aqui aquela reflexão que eu tinha prometido para vocês duas, e acho que vale um pouco para todos nós. A gente não vai ter tempo para debater muito, mas, claro, em momentos oportunos a gente vai trazer o tema à tona. Eu não sei, Regiane, você perguntou antes de começar o programa se eu estou fazendo plástica e tal, eu tô falando pra você que eu tô ficando velho, na verdade, né? Não tá. Você não consegue. Então, aí que tá. Pode se esforçar que você não consegue. Eu acho que eu tô ficando muito ranzinho e rabugento, e por isso que eu quero pedir a opinião de vocês. Nas redes sociais, né, a gente às vezes se expõe, a gente coloca opiniões sobre algumas coisas, e eu fiz uma crítica a algumas emissoras, não vou citar aqui exatamente, mas quem quiser buscar na rede social, que contratam, assim, personagens, até humorísticos, para fazer comentários da Copa do Mundo. Claro que ali, no momento, eu pontuei a Fox, que vai fazer essa transmissão no seu segundo canal, em paralelo com o primeiro canal, que é uma transmissão completamente alternativa, né? Foi o que eu te falei aqui, eu estou muito velho, rabugento, ranzinza, porque eu normalmente critico esse tipo de atitude. Eu queria ouvir de vocês, você que viveu grande parte do jornalismo já
e deve ter passado por mudanças dentro da profissão, e a Renata Câmara, que está vindo agora com uma ideia nova, com uma mentalidade nova, se é possível de se fazer outras fórmulas no jornalismo que não essas, né? Porque a tentativa da Fox é fazer uma fórmula completamente diferente, talvez, para tentar trazer um público completamente diferente, né? E as pessoas criticam muito, eu mesmo critiquei os telejornais, principalmente da Globo, por ter o formato quadrado ainda, né? E isso está se tentando mudar. Será que com a internet, com essas novas tecnologias, não é possível se sair por um outro caminho, sem também perder a seriedade no esporte? O que vocês acham? Eu acho que a velha fórmula só poderia ser modificada se você usasse como base, como princípio, a velha fórmula. Ela nunca poderá ser suplantada, ser superada. Hoje nós temos um enxame de ex-jogadores comentando partidas, alguns até humoristas, sem ser o caso do Denilson, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum de falar, porque meu tempo de me preocupar com o que os outros vão pensar passou faz tempo. Então, eu acho que a velha fórmula é a ideal, com a inovação, com a modernidade, com a internet, mostrando o que se pode fazer, sem especular, sem forçar a barra. A nave-mãe não colocou o menino lá narrando sem poder, sem saber? O fato de ser a nave-mãe não significa que ela pode tudo, entendeu? Então, eu acho que tem que haver um respeito ao profissional. Ele próprio foi prejudicado, eu o senti prejudicado, eu não sei como ele se sentiu, porque às vezes o ser humano se deslumbra com essas possibilidades, talvez ele nunca tenha esperado isso, nunca tenha sonhado com isso. Quando coloca humoristas para fazer, quando coloca mulheres peladas para fazer, caras, bocas, peitos e bundas, eu acho que foi-se o tempo. Existe alguma coisa chamada capacidade, dignidade, caráter. O futebol não pode ser avacalhado, ele está sendo achincalhado. Para se ter uma ideia, uma âncora que eu gosto muito, que eu respeito muito, ontem demonstrou mais uma vez que está com a paciência esgotada. Eu não sei se quando ela foi fazer o jornal que ela faz hoje, ela sabia que ia fazer o que ela faz hoje. Ela foi pega bufando, né, aborrecidíssima com o que estava fazendo, e ontem ela terminou sua participação no JN, dizendo, então, quinta-feira começa a Copa do Mundo com Brasil e Sérvia. E eu vi isso. E o parceiro dela disse, pois é, Brasil e Croácia. Ela falou, a Sérvia já foi. Ele falou, não, mas ele é inteligentíssimo, né? Ele falou, se o Galvão com 10 Copas do Mundo está nervoso, se o Parreira com 9, 5 pelo Brasil, está nervoso, nós também temos o direito de estarmos nervosos. Não, ela estava com o saco cheio mesmo. A verdade é essa. Então, eu acho que a televisão está inventando, está tripudiando e está dando uma avacalhada boa. E não é só a nave-mãe, não, hein? Como é que você vê isso, Renata? Você já pensou, eu não sei, até porque você deve ter vindo à faculdade também, até certo ponto recentemente, você discutia isso, renovação de formato, tem alguma coisa na sua cabeça? Porque eu confesso, e estou com a Regiane, é difícil de você mudar um formato estabelecido há 500 anos, né? É bem difícil de você sair disso. Esse é o debate que a gente tem que fazer, buscar, refletir e tentar sair disso. Você pensou em alguma coisa já nisso? Você já fez essa reflexão ou não? Já fiz essa reflexão, até nos tempos de faculdade mesmo. Agora, engraçado assim, Leandro, tem coisas que funcionam. Por exemplo, eu gosto do Thiago Leifert, né? Muita gente critica. Ele veio com uma coisa inovadora, se ele é filho de não sei quem, assim, não me interessa, porque eu gosto dele como apresentador, apresentando tudo, só que isso funciona para ele, para o Thiago Leifert. Quando muda de apresentador, aí o pessoal quer ir naquela mesma linha dele de engraçadinho, não dá certo. Quando é forçado, não dá certo. E esse negócio de muita palhaçada, né? Porque aí vem assim, não, agora tem futebol, vamos falar de esporte, tem que ser aquela coisa mais leve, né? Mas com responsabilidade, né? Não pode, como a Regiane disse, não pode ser avacalhado, como a gente vê muito. Comentaristas, por exemplo, um jogador de futebol, às vezes é bacana, porque às vezes um ex-jogador de futebol, ele sabe exatamente como que é aquela dor que o cara está sentindo. Sim. Agora, por exemplo, dá para escutar o Miller comentando o jogo? É complicado, é difícil. Tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Leandro, posso só complementar essa análise de vocês? É o seguinte, eu tenho curiosidade de ver as coberturas fora do país. Então eu já vi transmissões esportivas da Inglaterra, dos Estados Unidos, que é a referência, e a gente não vê essas coisas. A gente vê que as transmissões esportivas lá fora estão evoluindo bastante. Existem formatos diferentes, mas a essência
o compromisso e a seriedade são mantidas intactas. Basta você pegar qualquer conteúdo aí de uma TV norte-americana, inglesa, tem a Sky Sports que dá para você ver pela internet, a BBC, e não se foge disso. Agora aqui eu não sei o que o pessoal anda fazendo. Eu acho assim, só para concluir, até para chamar o momento motor, que a gente está chegando no fim do programa, infelizmente já, passa muito rápido. Mas assim, é o que você disse, respeito e seriedade. Acho que o esporte, ele é jornalismo e é entretenimento, óbvio. Sim, mas o claro. entretenimento está na parte que você chega em casa, deita no sofá e assiste o jogo. Isso é o esporte em si, na sua essência, já é um entretenimento. Exatamente. Agora ele deve ser tratado com seriedade, com informação, com respeito a quem está assistindo. Com uma boa cobertura, que hoje está muito pasteurizado. Hoje o narrador está aqui, o evento está lá distante, ele não tem acesso à informação. Quer dizer, fica restrita, né, acesso à informação. Eu não queria muito estender esse assunto, porque eu também tenho uma opinião muito bem formada a respeito disso. E o Mário, o que pensa? Mas é um debate que a gente tem que fazer. Assim, quando você vai para uma transmissão dos Estados Unidos de qualquer competição, tem repórter, eles estão sabendo de tudo que está acontecendo lá no evento, vem informação com riqueza, sabe? Você assiste o negócio e você fala, poxa, está acontecendo isso numa corrida de automóvel, que é tão difícil, às vezes, detectar as informações, mas tem um repórter lá, tem comentarista muito bem embasado, e a gente vê aqui o pessoal da Globo fazendo a corrida daqui remoto, às vezes, aí inventaram aí agora um formato novo, cópia até da Sky Sports, de fazer aquela brincadeira no grid antes da corrida de Fórmula 1, e enfim, quer dizer, eu acho que essa linha deveria ser mantida, a da qualidade, a da busca da informação. Comprometimento. Exatamente. Já que falamos de Fórmula 1, vamos falar? Vamos, eu prometo que eu ouço a sua opinião no destaque final, com certeza. Vamos falar de momento motor, bora! Aí, momento motor na sua tela e vamos ver aí o que deu então, né, Paulo Arnaldo Lima, nesse final de semana. Vamos ver o que deu no GP do Canadá. Surpresa, GP do Canadá hein? É ótimo, eu ganhei o GP do Canadá no videogame com a Sauber. Eu ganhei com a Sauber. Eu ganhei com a Sauber. Ganhei bem. Olha lá agora. Então, agora, vamos lá. Depois de tantos e longos programas que eu passei criticando aqui o nosso amigo, colega de profissão Galvão Bueno, e ele estava no fim com a razão. É Daniel Ricciardo a pronúncia. A origem italiana, a origem por isso. italiana, e você ouviu, inclusive, o pessoal da equipe chamando. Galvão Bueno, 1000 perdões. Quando a gente erra, a gente tem que assumir. O senhor estava certo. Daniel Ricciardo, australiano da Red Bull, foi o primeiro. Nico Rosberg, alemão da Mercedes, foi o segundo. Sebastian Vettel, alemão também da Red Bull, terceiro. Jason Button, inglês da McLaren, em quarto. E Nico Hülkenberg, o quinto da Force India. Vamos para a próxima telinha. Fernando Alonso, espanhol da Ferrari, foi o sexto. Valtteri Bottas, finlandês da Williams, o sétimo. Jannik Vergne, francês da Toro Rosso, o oitavo. Kevin Magnussen, dinamarquês da McLaren, o nono. E Kimi Raikkonen, também finlandês da Ferrari, o décimo. Classificação do Mundial agora está assim. Nico Rosberg abriu uma boa vantagem sobre o Lewis Hamilton, 140 a 118. Daniel Ricciardo, australiano, agora então está em terceiro com 79. Fernando Alonso, o espanhol, tem 69 ao quarto. Sebastian Vettel, o alemão, com 60 ao quinto. Nico Hülkenberg, também alemão, com 57 é o sexto. Jason Button, inglês, com 43 é o sétimo. Valtteri Bottas, finlandês, com 40 é o oitavo. Kevin Magnussen, dinamarquês, com 23 é o nono. E Sérgio Pérez, mexicano, com 20 é o décimo. Próxima prova, lá no fim do mês, Paulo Arnaldo Lima. A Copa continua, mas a Fórmula 1 não para. Tá lá, não, mostra pra mim lá direto. Deixa eu falar aqui na informação. GP da Áustria, ele voltou pro calendário, né, Paulo Arnaldo? Circuito da Red Bull em Spielberg, aí no próximo dia 22, não é da manhã. Então? Não, é Spielberg agora. Comprimento de um pouco mais de 4 km, 4.326 ali e 69 voltas os pilotos darão por aí. Fala, Paulo Arnaldo. Acho que foi um prêmio para Daniel Ricciardo, né? Pela temporada que ele vem fazendo. Numa temporada de amplo domínio da equipe Mercedes, Daniel Ricciardo já merecia. Tá até fazendo mais bonito que o Vettel, né? Que tem 4 títulos nas costas. Acho que dá uma esperança aí para a Red Bull durante o ano, porque ele vem fazendo boas corridas mesmo atrás da Mercedes. A Mercedes que passou uma situação esquisita na corrida. Hamilton estava perseguindo o Rosberg, estava um pega até interessante na primeira metade da corrida, só que aí deu problema nos dois carros, quase que ao mesmo tempo. O Hamilton parece que teve um problema no freio e aí foi forçado a abandonar. E o Rosberg conseguiu resistir, como parecia que a Mercedes ia se arrastando ali pela pista, mas ele conseguiu resistir. Não sei se a equipe remotamente, com tanta tecnologia,
conseguiu consertar o problema. Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Paulo Arnaldo? Existiu e quase venceu até a corrida. Quando eu passo reto naquela chicane que nem ele passou da primeira vez ali no videogame, o diretor de prova dá punição, viu? Não, mas olha... O diretor de prova dá punição ali. Eu achei que o Reginaldo Leme explicou muito bem até essa situação, que eu não sei se foi o Reginaldo Leme ou o Luciano Burti, mas tem que ter uma tolerância. Ali houve um erro. Claro que se ele passasse pela segunda vez, ele cortasse, no caso o Rosberg, cortasse ali a chicane, ele deveria ter sido punido. Eu acho que uma vez dá para relevar, porque não existia uma disputa ali contundente, ali, uma manobra de ultrapassagem, e ele se aproveitou cortando a chicane. Uma vez passa, acho que a direção até acertou nisso aí. E a história do Massa? A história do Massa com o Pérez, bom, no primeiro instante eu fiquei com aquela sensação que o Massa tinha errado, né? Tinha errado o cálculo da ultrapassagem e teria causado o acidente. Mas depois, vendo as imagens, aquela imagem aérea fica bem clara que o Pérez deu uma mexida no carro, ele, né, movimentou o carro ligeiramente para a esquerda, o Massa já estava posicionado ali para tentar a ultrapassagem, e aí houve a colisão. Eu também não vou crucificar o Pérez, tá? Se ele tem esse vício, como alguns pilotos até comentaram depois, o próprio Massa, eu acho que a direção de prova tem que sim chamar a atenção, mas acho que também há um certo exagero, porque ali no calor da emoção, ele pode ter tirado para a esquerda, porque o Vettel estava bem ali à frente. Tem isso também. Ele pode não ter percebido a presença do Massa. Foi deliberado. Só que foi um acidente perigoso, quase ia sobrar uma consequência grave para o Vettel. Se o Massa tivesse acertado, o Vettel poderia ter sido um acidente gravíssimo. Graças a Deus, o Massa passou e o Vettel passou limpo nessa, né? E assim a corrida acabou terminando. E o Massa, melancolicamente, porque ele teve uma grande chance, ele estava muito bem na corrida. A Williams pisou na bola no primeiro pit stop, aquilo que a Regiane falou, estigma, não sei o que acontece com o Massa, que quando ele está bem, a equipe vai lá, dá uma atrapalhada e ele não consegue. Se ele não tivesse perdido esse tempo, ele poderia até ter vencido a corrida. E não posso deixar de destacar a boa corrida das duas Force Indy, tanto do Pérez quanto do Nico Hülkenberg, que resistiu lá não sei quantas voltas. O Luiz Roberto até perdeu as contas das voltas lá da duração do pneu. Mas foi assim, bem a mais do que foi visto antes, do que foi planejado. Agora, o Pérez foi imprudente e quase matou todo mundo ali. Porque a batida do Massa foi forte, se ali não tem proteção de pneu, tem muro complicado, ele bateu forte, e se alguém pega o Vettel de lado, meu amigo, ali um abraço. Leandro, eu só vou fazer uma ressalva aqui. Eu acho que ele não foi imprudente, eu acho que faltou cuidado dele. Agora, se ele tem esse vício, como os pilotos estão acusando, eu acho que a direção de prova tem que chamá-lo, tem que punir como fez. Ele vai perder 5 posições na Áustria. Eu não vou acusar, porque assim, às esse esse tipo de situação pode acontecer. O piloto não perceber que o outro chegou e ele estava com foco no outro carro da frente. Então, tipo, esse cara jamais vai me ultrapassar aqui, não tem espaço para ele lá na frente. Agora, se ele fez de sacanagem para fechar o Massa, não dá pra gente saber o que passa na cabeça do cara. Mas se houve isso, aí ele tem que ser realmente chamado a atenção. Agora, um cara que pilota um carro que chega no final da reta a 337 km por hora, devia pelo menos ter cuidado. Luciano e Bruno, obrigado. Até semana que vem. Quero mandar aqui um beijo, por último, aqui para a Juliana, que participou do nosso programa hoje, para o Roberto Rogério Rocha, um grande beijo, e também para o nosso querido Gustavo Tomazelli, tá? Um beijo para todos eles, beijo para todo mundo de casa, para os nossos comentaristas, para a nossa plateia, e claro, um beijo para a Regiane também. Regiane, olha, é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, viu? Eu sou sua fã. E Renata, é um prazer conhecê-la, espero que você tenha também muito sucesso, que ambas tenham muito sucesso. Obrigada. E claro, vamos torcer pelo Brasil e quem sabe o Brasil aí ganha o Hexa. E claro, você aí de casa tem uma ótima noite, até a próxima semana. Tem próxima semana, Leandro? Ou... Não sei, a gente vai confirmar no Então, o Leandro vai confirmar aí, então a gente confirma pelas redes sociais. Então, até semana que vem, tenham todos uma ótima semana. E claro, vamos torcer amanhã pelo Brasil. Um grande beijo. Resposta do quiz da Copa, antes dos comentaristas. Vamos lá. Copa de 94, olha lá, Bulgária e Rússia. Então teve 2 artilheiros. Stoichkov e Oleg Salenko. Muito bem, com 6 gols cada um. O Romário foi o artilheiro do Brasil. Salenko fez 5 na estreia. 5 gols. Paulo Arnaldo Lima, obrigado, até a próxima. Poxa, o tempo voou, viu, gente? Mas é isso aí, esperar até quinta-feira, acompanhar a estreia. Eu vou torcer para o Brasil, mas eu ainda acho que a Alemanha será campeã, mas a torcida será para o Brasil. Então aposta, porque na bolsa de apostas de toda a Europa, o Brasil está em primeiro, a Argentina em segundo, a Espanha em terceiro, a Alemanha vem em quarto. Aí, ó, posso vai que você fica milionário nessa aí. Um prazer enorme receber. Permita até a liberdade de meninas, tá?
Espero que vocês voltem mais vezes aqui. É sempre uma companhia agradável da Regiane. E prazer enorme, viu, Renata? Obrigado, Espero Paulinho. que você tenha gostado também. E uma boa noite a você, internauta. Marião, 30 segundos pra gente terminar aquele 30 debate, segundos? por favor. Infelizmente, Alemanha e sobrou. Portugal. Mas na semana que vem, ou se não tiver nessa, na outra, a gente volta nesse assunto da renovação do jornalismo. A gente fala Se sobre quiser isso depois. 30 segundos. Então, Não, você que sabe. Eu tenho 500 coisas. Alemanha e Portugal, um jogão. Cristiano Ronaldo, capenga, um jogo decisivo. Jogo bom de assistir. Argentina e Bósnia, jogo para muitos gols em Belo Horizonte. A Argentina, para mim, está no mesmo nível que o Brasil. Tem quase as mesmas possibilidades. Acredito, inclusive, na final Brasil e Argentina. É uma guerra aqui, né? Não é. Eu queria que a Renata falasse, se eu li em algum lugar, que esses programas do Palmeiras vão virar um documentário. Aí, queria que você Olha que falasse maravilha! E boa noite a todos, muito obrigado pela companhia, pela presença, e a gente vai cobrir a Copa do Mundo com muito cuidado aqui. Então, antes da Renata falar do documentário, aí na despedida você já fala, Renata, deixa eu ver o blog, o último convite da noite, passe lá, leandrojornalista.blogspot.com, obrigado pelas visitas. Na semana passada esteve aqui um colega de vocês, Adriano Dolfi, da TV Gazeta, pode mostrar aí as fotos com ele, ó. A gente colocou aí no nosso blog, leandrojornalista.blogspot.com, fotos com o nosso amigo Adriano Dolfi, tá aí, ó, opa, pode colocar lá de novo, apareceu e sumiu, tá aí, ó, toda a equipe com o Adriano Dolfi, depois ali fora do estúdio a gente vai tirar as fotos também deste programa para colocar na próxima quarta-feira, amanhã, para você que vê o Esporte na Rede ao vivo. E já vou emendar com a frase da noite, antes de me despedir das meninas, como chamou o Paulo Arnaldo Lima aqui, frase da noite hoje em homenagem, claro, ao futebol, né, já que estamos para começar a Copa do Mundo, coloca aí, o Augusto Branco, que é um poeta brasileiro da nova geração, junto com a Renata, que é jornalista da nova geração também, disse assim, ó, se todas as batalhas dos homens se dessem apenas nos campos de futebol, quão belas seriam as guerras. Guerra fora do campo, que a Regiane já passou ali na informação, guerra dentro do campo, mais uma guerra salutar, é a guerra esportiva, começa a Copa do Mundo nessa quinta-feira. Na vinheta final, a gente vai de hino nacional brasileiro, para dar aí uma boa estreia para o Brasil na Copa do Mundo. Renata, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, pode responder a pergunta do Mário, e já agradeço a sua participação. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos os internautas, a todo mundo. Vamos tentar. Ainda não está nada decidido, né? Mas lembrando, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, a gente já está no Disparada no Esporte, já segue no Revista Geral. E toda terça-feira tem a Memória Palestrina, ao 12h20, dentro do Disparada no Esporte. Muito obrigada. Valeu, Renata. Regiane Ritter, mais uma vez um prazer tê-la aqui conosco. Como eu disse, melhor do que ser um profissional gabaritado como você é ser uma pessoa como você. Obrigado por ter vindo ao Esporte. Obrigada, Leandro. Você sempre me dá esse prazer imenso, essa alegria enorme. Eu vou deixar no ar uma dúvida, um mistério que, para mim, cerca o melhor jogador do mundo durante 4 anos consecutivos, Lionel Messi. Qual é o mal-estar que faz com que o Messi passe mal em campo durante os jogos? Se isso acontece também fora de campo, teria sido o Messi tratado de forma inadequada quando precisava crescer, quando precisava fortalecer os músculos, e o Barcelona o adotou, porque na Argentina ninguém quis encarar, né, fazer o Messi crescer e virar jogador de futebol? Seria um resultado disso, um resultado equivocado desse tratamento? Um dia a gente vai saber. Eu gostaria muito de saber o que acontece com o Messi agora, nessa Copa, no Brasil, o Messi mal, Cristiano baleado, tantos fora, Ibrahimovic nem classificou o seu país. Que pena, nossa Copa está bem empobrecida. Regiane, obrigado mesmo de coração por ter vindo. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Gregory, que é cantor lá de Guarulhos, que assiste ao Esporte na Rede. Me despedir de você, agradecer a sua participação sempre. Lembrar que se você não conseguiu ver ao vivo, acesse aptv.com.br para você ver a hora que você quiser, ou esportenarede.org, clique lá em edições anteriores e veja o programa a hora que você bem entender. Internet é para isso, sob demanda. Ao vivo, toda terça, nosso encontro marcado com você a partir das 8 da noite. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau.